Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um Pode Mais ou Menos Tudo. E hoje o assunto é Pilates, aquilo que é bom para a saúde, que os médicos mandam a gente fazer, faz ginástica, eu não gosto de academia. E aí a gente vai conhecer hoje duas professoras magníficas que vai explicar para a gente realmente o que é Pilates. E antes de começar, eu vou me autodescrever. Eu sou Tereza, Maria Tereza, né? Mas todo mundo me conhece por Tereza. Sou uma mulher de pele branca, cabelos loiros, curtos, olhos azuis. Estou com uma blusa azul também, um colar. E de vez em quando eu vou pôr um óculos aqui, né? Por causa da idade. Então, mas é muito importante a gente constar isso daí, porque é uma forma de tornar o nosso conteúdo mais acessível e inclusivo. Afinal, informação e inspiração precisam ser para todos, não é? E hoje estamos aqui começando o papo daquele jeito. Leve, consciente, cheio de movimento. A gente vai falar sobre Pilates, esse método que muita gente ainda acha que é só alongamento, exercício de gente calma, né? Ainda tem essa coisa, ai, Pilates, tranquilo. Eu fiz 2 meses de Pilates e eu falo que não é tranquilo. Mas o Pilates não trabalha o corpo somente, é a mente de um jeito muito poderoso. Vamos descobrir por que Pilates faz tão bem para a postura, para o humor, para a saúde mental, para o estresse do dia a dia e ainda mais em um instituto que, gente, é lindíssimo. É assim, é inspirador. A gente entrar lá, eu já falei aqui para elas que eu tenho vontade de ir lá e ficar só sentadinha, assim, zen, sabe? Mas eu acho que fazer Pilates nesse local é muito legal. Bom, meninas, estou aqui com a Vanessa. Muito obrigada pela presença, Vanessa. Oi, Tereza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite. Gostaria de agradecer à equipe também do Pode Mais ou Menos Tudo por essa oportunidade de falar sobre o Pilates, esse método tão incrível. Eu sou a Vanessa Gonzalez, eu sou baixinha, eu sou loira, cabelo comprido, eu estou vestindo uma camiseta preta, escrito The Pilates Center em branco, e acho muito legal essa iniciativa de vocês de inclusão. Parabéns pela iniciativa. Ah, obrigada. E dona Geisler? Hello, Pê. Eu sou Geisler, também estou de preto, tenho cabelito curto, sou loira, estou com uma camiseta preta do The Pilates Center, escrito, é isso aí. E vamos colocar o microfone mais pertinho, Gai. Tua voz não está saindo. Ah, vi. E Pronto, eu adoro melhorou. a sua voz. É sexy. Sexy. Ela é sensual, ela faz Sensual. um mistério. Mas, Vanessa, vamos começar com você. Onde Pilates entrou na tua vida? Bom, eu fui bailarina desde os 4 anos de idade, que eu trabalho sempre com movimento, apaixonada pelo movimento. Fui bailarina por muitos anos, cheguei a dar aula de balé para crianças e para mais velhos também. Comecei com 13 anos, bem novinha, então eu sempre fui uma grande apaixonada pelo movimento, pelo corpo. E quando chegou na fase de escolher a profissão, eu acabei escolhendo a educação física, fui trabalhar um pouquinho com ginástica, trabalhei em academia, mas nunca me identifiquei realmente com isso. E quando eu descobri o Pilates, quando ele veio para o Brasil, eu me apaixonei. Eu larguei tudo, eu abandonei a ginástica, a musculação, a dança e quis continuar nesse caminho, porque eu vejo que não é só o físico.
o que me fez me apaixonar pelo método é a questão de trazer mais consciência ao movimento, trabalhar o corpo de forma integral, usando mesmo, o Joseph Pilates dizia, é a mente que guia o corpo. Então, você trabalha todos os aspectos físicos, mentais, emocionais. Então, eu estou assim, há mais de 20 anos ali no The Pilates Center agora e sigo sempre aprendendo cada dia mais, me apaixonando cada vez mais pela essa metodologia do gênio Joseph Pilates, que a gente vai contar um pouquinho da história dele já já. Com certeza. E Geisler, onde entrou o Pilates na tua vida? Bom, eu já estou há 40 e poucos anos na área. Nossa, você começou com 3 anos de idade? Mais ou menos. Com 20 anos eu já estava formada em Educação Física, terminei faculdade de Educação Física achando que eu tinha que trabalhar o ser integralmente. E fui fazer psicologia. Depois da psicologia, fui fazer fisioterapia. E aí eu achei que o Pilates tem tudo a ver. Então, desde que eu comecei aos 20 anos de idade, eu sempre trabalhei com o corpo, sempre trabalhei com pessoas. E isso é extremamente gratificante. E aí eu encontrei o Pilates. E o Pilates é tudo isso, porque é corpo, mente, espírito, isso é o que vale e é o legado do Joseph Pilates. Então, vamos lá. E o Instituto? Qual que é a diferença? Isso daí eu já te perguntei, mas eu acho legal. Instituto de Pilates, Academia de Pilates. Estúdio de Pilates, Academia de Pilates. Qual que é a diferença? Eu trabalhei muitos anos, né, em academia, como eu disse. Depois eu montei um estúdio de personal trainer com a minha irmã. Fiquei 3 anos com ela lá, casei. E aí eu passava em frente a esse lugar que hoje é o The Pilates Center com o meu marido. E a gente passava e ficava namorando aquele terreno. Era um terreno, era uma loja de paisagismo, não tinha nada. E aí eu pensei, e se a gente fizer alguma coisa completamente fora dessa proposta de fisioterapia, de clínica, de academia, e levar para uma cara mais de praia, de pousada, para unir realmente essa questão da mente e fazer com que o cliente se sinta fora da cidade. Então, a gente alugou o terreno e construímos tudo lá. É um terreno de 400 metros quadrados e a gente foi fazendo os puxadinhos, né, ao longo dos anos. Aí já está comemorando 20 anos esse ano. 20 anos já. E a gente tinha a ginástica, a musculação, o treinamento funcional antigamente. E o Pilates, ele começou numa salinha, Gai lembra, numa salinha bem discretinho no fundo do estúdio. Olha lá o estúdio, depois mostra lá, olha. Olha lá, passando. Não parece um estúdio de Pilates, né? O pessoal fala muito isso, porque você olha de frente, assim, a fachada é uma portinha, só que ele é comprido. Então, o povo não tem a dimensão, é bem grande. Sim. E tudo com muita planta, ele é bem arejado, vidro. A gente quase não tem parede ali para trabalhar. E o Pilates foi ganhando força. Primeiro ele começou nessa salinha que está mostrando agora ali. Essa salinha humildezinho, E ganhou tanta força que o resto das modalidades perderam sentido na minha cabeça. Então, eu reformei tudo, troquei o nome, que antigamente era EcoGym, aí passou a The Pilates Center. E hoje nós trabalhamos para a aula, para os alunos regulares, de forma individual ou em dupla, mas também somos um centro de formação de professores. Olha que interessante. A gente forma novos professores, porque a gente sentiu que professores de outros estúdios começaram a nos procurar para fazer aula. Que a gente já vai conversar sobre isso. Existem 2 linhas de Pilates aí no mercado, né? Clássico e o contemporâneo. Nós trabalhamos com o Pilates clássico. Então, alguns profissionais que trabalham com o contemporâneo se matricularam lá para descobrir esse novo mundo. Então, eu pensei, e a Gai foi uma grande incentivadora, ela falou, vai, monta a tua apostila e vai nessa. Então, a gente fez toda uma apostila e damos cursos e workshops hoje para profissionais também, além de trabalhar com os alunos regulares. E Geisler, você já está 40 anos, né, nessa área.
qual a evolução do Pilates? Ele foi... Porque, assim, tudo que vira moda, Sim. Exato. qualquer um faz. Exato. Sim. Né? Então, de repente, eu vou ali, abro uma portinha, tem uma professora de Pilates. Só que a gente vê, assim, que tem métodos diferentes. Umas jogam bola, com elástico, aí outra já não. Por exemplo, respiração, né? Isso daí, um dia a Geisler falou para mim que o mais importante no Pilates é a respiração, o controle, né? É polêmico essa Então. história da respiração, porque tem linha que fica o tempo todo. Inspira. E no nosso método, a gente tem alguns exercícios específicos Sim. de respiração. A gente tem alguns momentos que a gente cobra a respiração. Por exemplo, eu preciso alongar, ganhar amplitude. Eu respiro para conseguir relaxar e ganhar mais flexibilidade. Ou eu vou fazer uma torção de coluna. Eu inspiro para ganhar espaço entre as vértebras, para daí fazer uma torção. Então, existem momentos específicos que a gente cobra um pouco mais a respiração. No mais, a respiração ela é livre, né? Fluida. Então, a gente tem tanta coisa a ser corrigida, a ser pontuada, estimulada, que a respiração nem sempre é o foco ali. Tá, é o que a importante. Geisler falou. Se nós pensarmos, o Joseph mesmo chamou de contrologia, né? Sim. Ele não foi tão egocêntrico a ponto de falar, vamos para o meu método Pilates. Joseph chamava de contrologia. Então, na verdade, é o controle do seu corpo. Isso é fundamental, a hora que você tomar consciência corporal. Então, eu acho assim que o método é fantástico para ele te dar consciência corporal, como um todo. Porque um simples movimento de flexão feito de braço, ele é feito através do método Pilates, ele é completamente diferente de uma flexão de braço simples. Não sei se deu para entender o processo e o método em si, como é rico. Sim. E muito perspicaz, ele é muito sensível, assim, sabe? É muito legal. Feito com intenção. É intenção, exatamente. E aí, as aulas que vocês dão lá para os professores, os treinamentos, de acordo com o Joseph. Sim, a gente segue o legado, a gente respeita muito esse legado dele. Porque eu vejo, infelizmente, alguns profissionais que levam Pilates na camiseta e não sabem a história do criador, não sabem quem foi Joseph Pilates. Então, a gente segue uma metodologia criada por uma pessoa. No mínimo, a gente tem que conhecer a história dele, né? Existem grandes historiadores. O Alisson Medina, por exemplo, que é um profissional que esteve no nosso estúdio esses dias, ele deu palestra tanto para os profissionais quanto para os alunos. A gente levou também essa história maravilhosa, esse conhecimento para os alunos. E eles ficaram fascinados com a história de Joseph, que foi um alemão que, ao longo da vida inteira dele, foi criando um método, se inspirando em outras modalidades, como boxe, como a dança, como mergulho, ginástica, calistenia, diversas modalidades, yoga. E ele sempre pensou no método dele como um método de cura. Não só um método de... um método de condicionamento físico, mas ele sempre pensou na cura através da circulação sanguínea, através do movimento consciente, assim como a Geisler falou, que ele chamou de contrologia, é você guiar o seu corpo com consciência corporal e assim você conseguir curar todos os males físicos e emocionais, porque o corpo fala, como a gente disse no início, e a maioria, se não todas as doenças, vêm do psicossomático. Então, a gente vê claramente isso no aluno. Quando ele deita lá, a gente consegue identificar o perfil da pessoa. Quem é uma pessoa mais rígida na vida dela, quem está mal, quem é uma pessoa mais leve. E a gente vai trabalhando tudo isso através do corpo. Joseph se orgulhava em dizer que ele nunca tinha tomado uma aspirina na vida dele. Ele era um pouco revoltado com os médicos, porque ele dizia que os médicos, eles tratam a consequência do problema. Eles não tratam a causa. Ele dizia isso, palavras dele. Então, eu sei que a medicina evoluiu muito. Nós estamos falando de mais de 100 anos atrás. Sim. A medicina evoluiu muito, mas ele procurava tratar
a causa de qualquer questão do aluno, seja ela uma questão de lombar, de coluna, articulação, tudo. O Pilates, ele resolve tudo, porque é o corpo de forma integral. É isso que eu ia perguntar. Nesses 20 anos, 40 que vocês dão aula, vocês já perceberam isso nos alunos? Pessoas que entraram com o emocional, com o corpo, e, de repente, se transformaram no Pilates? Tem alguma história, assim, alguém que marcou? Tem várias histórias, né? Se a gente for citar, tem vários alunos onde eles chegam de uma forma... Aliás, eles entram na sala. Quando eles entram, a forma como eles andam, você já identifica. Então, a gente consegue, através de treino, de muita experiência, você já consegue, a hora que ele está entrando, você já consegue identificar como que esse aluno está. Não só emocional, mas também corporalmente. Então, é muito pessoal também isso, é claro. Cada profissional tem uma forma de agir, de dar aula, né? E eu acho assim, a parte emocional do aluno é muito importante. É muito importante você estar sempre ali perto. Existem alguns alunos que nos procuram e que eles não querem só trabalhar o corpo. Eles precisam falar, eles precisam conversar. E a gente não pode deixar o método perder, tá? Então, a gente tem que estar muito atento para que o aluno não só converse durante a aula. Tem aluno que a gente fica, ok, vamos fazer aula. Mas, assim, a gente sabe da importância dele se manifestar. Então, assim, a gente quer que o aluno se manifeste. E a gente está ali para ajudar. Então, a gente está ali para ajudar ele a entender o corpo dele, dar um pouco mais de consciência corporal e acolher. Eu acho que esse é o nosso papel, de acolhimento ao aluno. E isso é importante. E hoje, pelo que eu observo, o Pilates está entrando desde a infância. Sim. Tem muito jovem, acabou aquela coisa, né? Eu acho que a febre da academia foi uma, que todo mundo foi, mas aí os jovens descobriram o Pilates, onde eles podem também fazer a musculação, porque o Pilates ele une tudo, né? O pessoal pensa que não mexe com a musculação, mas até eu comecei a fazer Pilates, eu vi que eu comecei a... Né? Que até eu falei, gente, eu tô outra, né? E eu fiz o quê? 2 meses? Como a Geisler estava falando, né? Lá no estúdio, a gente prioriza muito esse acolhimento ao aluno. Eu costumo falar para eles que o atendimento é tão importante quanto você saber o repertório de exercícios. É a técnica, né, em si. A gente tem uma técnica, a gente tem mais de 1000 exercícios a serem trabalhados, fora os processos pedagógicos, didáticos. Então, você tem uma hierarquia no método, com exercícios mais básicos, os pré-pilates, vai para o intermediário, até chegar no avançado e um super avançado. Então, a gente acaba trabalhando de uma forma muito próxima ao aluno, de forma individualizada ou em dupla lá no The Pilates Center, né? E a gente tem que tomar cuidado para não pegar essa energia do aluno, como ela estava falando agora, né? Dessas mudanças que a gente identifica. Eu admiro muito a Geisler porque ela dá aula das 7 da manhã às 9 da noite no mesmo pique, o mesmo humor. Ela não deixa, porque tem aluno que chega pesado ali, né? Com as questões de trabalho, o dia foi difícil, então chega ali um pouco derrotado e ela tá sempre com um sorriso e ela muda a energia do aluno. Sim. Ela não deixa o aluno mudar a energia dela. Então o método tem isso muito legal. Então não importa se é uma criança, se é um idoso, o método você tem ali ferramentas, recursos, ferramentas para trabalhar. Por exemplo, no caso de criança, a minha filha faz lá, né, no estúdio. E faz há muitos anos já, desde os 7, 8 anos de idade que ela faz.
E a gente começa de forma mais lúdica, com os processos pedagógicos, mas já corrigindo vícios posturais, porque a criançada carrega material pesado, fica no celular. Então, a gente já vai corrigindo esses vícios e vai fortalecendo o que a gente chama de powerhouse, que é uma palavra muito importante no método, que é o nosso centro de força, que inclui toda a musculatura abdominal, interno de coxa, os adutores, glúteo, costas. Então, você tendo essa base, né, esse centro forte, você consegue fazer o que você quiser com braço, com perna. Então, não importa a idade. Até 100 anos de idade, a gente tem ferramentas para trabalhar. Nós temos alunos de várias idades. Todas as idades. De várias idades. Sim. Né? Acima de 80, quase 90 anos nós temos alunos, né? Mas também tem muitos jovens, pelo que eu vejo. Temos jovens, crianças. Tem muito. E tira um pouco esse rótulo de que Pilates é só um alongamento, é só para mulher. Outro dia, uma seguidora lá do Instagram colocou: eu só vejo gente magra fazendo, sabe? Umas coisas assim tão absurdas. Pilates é para todos. Para todos. Você consegue trabalhar com todo mundo. Atletas, inclusive, né? Exatamente. Homens. Homem tem muito preconceito também, né? Sim. E Joseph era um homem e ele criou o método, a princípio, para homens. Ele foi trabalhar com soldados, ele foi trabalhar com boxeadores. Então, desvirtuaram um pouco o método e ficou um pouco com essa cara, desse rótulo. Mas o Pilates puro, na sua essência, o Pilates clássico, a contrologia, ela abrange todos os públicos, inclusive homens, inclusive crianças, atletas, quem tiver algum problema postural, gordinhos, não importa. Sim, é até interessante que o meu filho, o Bruno, mais velho, ele foi fazer uma aula experimental de Pilates, que a noiva dele é lá de São Paulo, e carregou ele para fazer. Aí ele, não, vou fazer a aula para ela, né, parar de me encher o saco, né? Mas, mãe, tranquilo. Não, deve ser, né? Ele foi todo... Ele voltou, ele falou... Eu saí de lá quebrado. Entende? Quem fala que Pilates... Eu pensei que Pilates era como yoga. Aí eu falei, não. Aí que está a mente. As pessoas que não conhecem Pilates... Acho que não faz uma forcinha, né? Não sei se está errado ou não. Mas tem os equipamentos que forçam o teu músculo lá, a perna. É igual uma academia. Sim. Não é sobre carga. Às vezes, quanto menos carga, mais força você tem que fazer. Sim. Porque você tem que se controlar o peso do teu corpo. Exatamente. E tem um monte de atletas super famosos que fazem o Pilates. Cristiano Ronaldo, LeBron James, Sylvester Stallone, sabe? Então, homens fortes que representam aí o público masculino, muito bem representado, por sinal. E como que eu identifico um local que dá o Pilates correto? Eu vou procurar um lugar de Pilates. Hoje, a gente vê aí... onde você vai, tem lá lugar de Pilates. Sim, tem. Né? E aí eu falo, que legal, Pilates. Sim. Como vocês, com olhares profissionais, ensinariam a um leigo como localizar um local de Pilates? Pode falar. Fala você que Eu costumo brincar que hoje em dia a gente tem um estúdio de Pilates, um pet shop e uma farmácia. Um estúdio de Pilates, um pet shop e uma farmácia. Tá assim, né? A cada quarteirão. A gente tem que procurar ver, eu como aluna, o que eu gostaria de ver? A formação desse profissional, o tanto que ele estuda. Porque, como eu falei no início, tem profissional que se contenta com um cursinho meia boca de um final de semana. E é o que a gente costuma brincar que são os pirates, né? Então, tem que ver uma boa formação. Lá no nosso estúdio, a gente treina toda sexta-feira, a equipe treina junto, mantém esse legado vivo. A gente procura os workshops sempre, 1 ou 2 ao ano, com grandes nomes profissionais aqui dentro do Brasil, mas de fora também que costumam vir. Então, não é só a quantidade de seguidores, às vezes, que tem no Instagram,
Não é só porque o estúdio é bonitinho, você tem que ver ali a parte técnica, né? Eu acho Como que isso foi estudado. A grande importância realmente é o profissional. É. Né? Porque, às vezes, o recurso físico, vamos dizer assim, nós somos privilegiados. Porque nós temos os aparelhos, né, clássico. Sim. E Os aparelhos são diferentes. São diferentes também. Eles têm uma certa diferença. Como existem agora, como o Pilates é muito difundido, existem várias fábricas de aparelhos. Então, existem essa diferenciação de aparelho, que a gente até chama, é um Cadillac, é um reformer mais clássico ou é mais contemporâneo. Ok, mas eu acho que a grande importância é o profissional que está te atendendo. Se ele realmente tem uma formação para isso. Então, isso mas aí a pessoa fala, não vai saber. Formada. Não vai saber. Como que a gente sabe? Você não vai saber. É muito Difícil. complicado. É muito isso, complicado. Né? Porque o Pilates, eu vejo muito... Eu fui bailarina, eu vejo muito como o balé, o judô, essas modalidades que são a longo prazo. Você não é uma primeira bailarina em um final de semana. Uhum. Quantos anos uma Ana Botafogo teve que estudar, teve que treinar para se tornar uma Ana Botafogo? Um judoca, um atleta, o Pilates é a mesma coisa. Não é um processo a longo prazo. Então, o profissional que não estuda, não treina... E é difícil você identificar quando você é um leigo, que você vai num lugar e a pessoa pode te verbalizar uma coisa. Porque eu posso falar aqui, eu posso chegar e falar, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E muitas vezes os próprios cursos vendem erroneamente para os profissionais. Sim. Como a gente falou, nós sim, trabalhamos sim. com o Pilates clássico. E eu já entrevistei alguns profissionais lá no estúdio. A Van é maravilhosa nesse sentido. Ela identifica muito rapidamente o Pilates de quem é formado de forma clássica e quem é formado de uma forma contemporânea, vamos dizer assim. Quando eu vou contratar, eu pergunto, você tem uma formação clássica ou contemporânea? Ah, é clássico. E eu chego lá e não é. A pessoa chega lá e eu vejo que não é. Mas venderam o curso para essa pessoa dessa forma. Então, a culpa não é nem do profissional. Não, não é. Então, tem que tomar cuidado com os cursos. Principalmente hoje, já foi muito para o online. Você tem cursos online, assim... Eu ia justamente falar isso. Nossa, você vai enrolando ali o seu feed no Instagram, uma chuva de cursos online. Então, tem que tomar muito cuidado com essa procedência. Ver quem que está dando o curso, qual é a formação desse profissional, sabe? Tem que se preocupar com isso. E também, se a postura está correta, porque é online, ou vai numa academia, por exemplo, né? Você vai lá, olha, faz nesse equipamento aqui. Mas você não sabe se você está fazendo da forma correta, se você está carregando o peso correto. A mesma coisa Pilates. Com certeza. Entendeu? Tem que ter alguém lá para te orientar, não é de jogar lá. A Van é muito criteriosa nesse sentido. Porque uma das coisas assim que a gente prioriza é na segurança. Então, assim, a segurança não só com relação aos aparelhos, mas com relação ao que nós estamos proporcionando ao aluno. Se aquele exercício que eu propus, para o aluno é seguro para ele. Então, isso é uma coisa que nós discutimos sempre, estamos sempre abordando esse assunto para que haja realmente um trabalho decente. É o que a gente procura apresentar. Exatamente. O bom profissional, ele estuda, ele treina e ele vai te corrigir. Você vai sentir isso na prática, ele te corrigindo e te estimulando. E é um trabalho, como eu falei, ao longo prazo. Existe todo um processo construtivo, porque tem aluno que chega já querendo fazer ali os malabarismos no Cadillac, que o povo vê aí no Instagram. Vai fazer? Vai. Mas primeiro precisa construir as articulações, as habilidades necessárias para isso. Às vezes o homem, principalmente, tem bíceps, né? Já quer fazer força. Tudo bem, eu sei que você tem um bom bíceps, mas e o seu ombro, o teu cotovelo, o seu punho? Então, a gente vai construindo o corpo como um todo de forma segura, porque os aparelhos têm mola. Você trabalhar com mola é muito complicado. Se escapa aquilo, vai no teu rosto, machuca. E a gente volta e meia escuta a história de pessoas que não trabalham a contrologia, o método com controle, com consciência, que cai do aparelho,
que estoura uma mola na cara, sabe? Então, tem inúmeras histórias. Acidente acontece. Inúmeras histórias. Então, eu sou muito chata com eles, né? Toda sexta-feira, ela e a equipe lá do The Pilates Center, toda sexta-feira que a gente vai fazer o nosso treino, primeiro a gente conversa, a gente interage sobre os alunos, alguém está com alguma dúvida, tem algo a acrescentar? Eu já fiz isso com o aluno, o que mais que eu poderia fazer? Vamos falar sobre segurança, vai dar tal exercício? Segura com a tua mão, segura com o teu pé. É prioridade ali, pensar na segurança do aluno. Ou seja, tanto na questão do aparelho quanto física. Não é fixo de um professor. O professor ele tem o aparato de vocês para poder ajudar no bem-estar desse aluno. É isso que você está dizendo. Ele tem autonomia com o tempo. Sim. A princípio, a gente paparica muito o aluno. A gente mexe no aparelho por ele, tira mola, põe mola, porque é muita informação. O Pilates clássico, ele é muita informação. Uma musculação, por exemplo, o professor vai te dar uma anilha, um halter, vai falar, faz 3 de 10 aqui. Pilates não, relaxa ombro, conecta as costas, aperta o abdômen, contrai o glúteo. O aluno fica meu Deus, doidão. Que horas que eu respiro, sabe? Então, é muita informação. Então, a gente vai aos pouquinhos acrescentando essas informações. A gente não vai como uma metralhadora logo de cara. Senão, o aluno vai falar, meu Deus, não é para mim. A gente não pode assustar. Então, existe todo um processo, né? Então, o básico, a gente faz isso pelo aluno porque ele tem que focar em outra coisa. Depois que ele entendeu o powerhouse, ele entendeu ali a contrologia, no intermediário a gente vai dando mais autonomia para ele. Ele mesmo manuseia o aparelho, tira a mola e ele vai criando intimidade com o método. Um aparelho. Mas o que eu acho legal, como o The Pilates, ele dá o curso para professores também, ele faz esse treinamento, eu acho que é muito legal, porque o que eu quis dizer é assim, a Gai está dando aula para um aluno. De repente, aquele aluno está sendo difícil em algum aspecto. Ela tem um amparo, ou melhor, um jovem professor. Ele vai chegar para a Gai, que tem muito mais experiência, e falar, nossa, aquele... ele está tendo dificuldade de fazer aquele exercício, mas para ele seria bom, só que eu não quero forçar. Como que você agiria? Quem tem mais experiência... Não, a gente sempre tem uma Tem troca. uma troca nos treinos de A gente tem uma sexta-feira. troca de informações, Por porque isso que o que acontece? dizendo. Os alunos têm um horário fixo, vamos dizer. Né? Tereza faz segunda e quarta, tal hora com tal professor. De repente, a Tereza não pode ir na quarta-feira. Ou o professor, por algum problema, não pode ir. Tem outro professor para substituir. Então, nós estamos sempre tendo noção do que acontece com todos os alunos do estúdio. Existe uma ficha onde nós estamos olhando para acompanhar a evolução daquele aluno. Então, a partir do momento que você entra, você é avaliado. Nós fazemos uma avaliação e, a partir disso, a gente introduz o método de forma gradativa para que esse aluno se desenvolva. E todos os professores têm o contato disso. Então, assim, ele não é exclusividade meu, o aluno não é meu aluno. O aluno é aluno do The Pilates e todos os professores podem abordar esse aluno. Sim, tá? Não sei se eu fui claro. É claro que o aluno pode escolher, eu quero fazer aula com esse professor. Não, eu não quero fazer aula com esse professor. Ele tem direito à escolha. Mas os professores são todos capacitados e todos conhecem os alunos mediante a nossa avaliação e a evolução desse aluno. Mas é muito bom a gente, como aluno, ter uma professora que ela tem esse apoio fora, que ela tem um treinamento constante. Sim, sim. Por quê? Em toda a área, as pessoas param. Não pode. É o que eu perguntei para a Geisler. Há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, o Pilates era uma coisa assim difícil. Você ia naquilo. Hoje tem toda a esquina. Virou padaria, né? Onde virou um Pilates, farmácia, uma farmácia, um pet shop. Só que a gente sempre encontra, às vezes, professores jovens, sozinhos, dando num lugar lá.
Ele vai por ele, vamos dizer assim. Ele vai por ele. Ele vai pela experiência, ele vai pelo conhecimento dele, é ele que dá aula e fim de papo. Se não tiver uma boa formação, como eu falei, o fisioterapeuta vai dar uma fisioterapia usando os aparelhos e quem for formado em educação física vai dar um treinamento funcional usando os aparelhos. Né? Então, lá no The Pilates Center, a gente discute tudo isso, né, na sexta-feira. E como a Gai falou, existe uma ficha onde a gente vai anotando o que é feito. Então, não é aleatório. E, claro, apesar de todos saberem o mesmo método, o método original, existem as afinidades. Então, existe um jeitinho, o tempero de cada professor. Por exemplo, a Gaia é muito animada. E ela elogia, ela é engraçadíssima dando aula. Aliás, tem um vídeo no Instagram Isso. que pegaram ela tendo Maravilhoso. Gente, entrem lá no The Pilates Center, no Instagram, procura o vídeo dela. Maravilhosa. Que tá hilário, ela é hilária. E, ao mesmo tempo, ela é muito criteriosa. Ela não deixa o aluno ir para o próximo exercício enquanto não tiver aquele ali fazendo de... Ela é chata, Eu tive aula com ela. Ela corrige. Eu comecei a fazer... Foi antes da pandemia. Para de dedurar, a pandemia me salvou, porque eu tive 2 aulas com ela e entrou a pandemia. Mas eu falava assim, não dá. Como que não dá? Aí eu falava, gente... E é minha amiga, né? Imagina se ela não for. Mas o Pilates, ele não precisa ser chato. Não, mas gente... ela quer que faça certinho. Ela quer que faça certinho. Segura o abdômen. Mas como eu vou segurar o abdômen? Não, eu respiro, eu seguro. Mas ela é engraçada. É que você, Tere, vamos combinar, né? Não, deu... A gente mais ria do que, porque segura o abdômen. Falei, como que eu vou segurar o abdômen? Você fez 2 aulas, vai. Fiz 2. Só zoeira. O básico, iniciante. Mas tem gente que acha que o Pilates é lento, é chato, é engessado. Não é. Muito legal. Não é. Muito gostoso. A gente procura dar de forma leve essa aula, sabe? Sim. Então, eu tô brincando porque... Ela é maravilhosa. Porque... A Gais, ela tem essa mania de ir brincando. Mas ela é firme. Nossa! Ela é firme. Você consegue? Eu falei, que consigo. Segura o abdômen. Eu falei, como que eu vou segurar o abdômen? Tere, você não entende. Seu abdômen é maravilhoso. Para, você tá linda. O que tem que fazer assim? Tem que respirar. Como que é? Respirar. Não sei, nem lembro o que você está falando. Você tem que respirar segurando o abdômen, sei lá o quê. Imagina no online. É porque é muita informação. Na cabeça. Como eu falei. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Nós, agora abordando o assunto do online, na pandemia, foi um desafio para mim. Porque, assim, se eu contar minha vida profissional, eu comecei dando aula bem com disco de vinil. Né? Concorda? Disco de vinil Reconif, para abafar o caso. E aí as coisas foram evoluindo. E eu me vi dando aula na pandemia online. Eu quase enlouqueci. Por quê? Porque você não tem a tridimensão. Então, você está dando uma aula olhando o aluno de frente. Ou então, aí você fala para ele, vira de perfil. Aí você precisa ver como é que estão as costas desse aluno. Gente, olha, foi um desafio maravilhoso. A gente aprendeu, a gente sempre vive aprendendo, mas é bem desafiador. Desenvolveu muito o nosso comando verbal, porque a gente não teve a possibilidade do toque. A gente trabalha muito com toque, que a gente chama de hands-on, né, no Pilates. Mas no online não tem como, né? Então, eu imagino, vocês duas devem ter sido engraçadíssimo ali, muito. Né? E quem nunca fez Pilates... Sim, por isso que eu falei, a gente vai introduzindo as informações aos poucos para o aluno não assustar. E para a gente, alguns termos são muito óbvios. E para o aluno, não. Que nem o meu filho, ele foi fazer uma aula um dia, o professor falou para ele, enrola mais o seu quadril. E ele ficou quieto, mas ele chegou em casa e falou, mãe, como é que eu enrolo o meu quadril? Por que faz isso, né? Sim. Então, a gente tem todo um processo didático para que o aluno crie mais consciência corporal, mais corporalidade. E aí, 20 anos de The Pilates Center. Eu vi que foi um festança. Sim. E conta pra gente como que 20 anos os alunos
há quantos anos deve ter gente lá, como a Gai, né? Que você está falando que você está lá há 20 anos? Não, eu estou acho que uns 14, 15 anos com a Vanessa. Praticamente, né? Quase desde o começo. Quase desde o começo. A gente, acho que você não tinha nenhum ano, porque eu estava com a camiseta de 1 ano ainda que nós fizemos. Sim. Ela não tinha 1 ano do Pilates. Do Pilates, né? porque a gente começou como uma academia, né? Depois a gente... Os 20 Na anos foi de verdade, academia. na verdade, vai. assim, desde o começo tinha o Pilates, mas não era eu que comandava, era a Cibele Pires, uma professora maravilhosa que foi treinada e certificada pela Romana Krizanovska, que foi a principal discípula de Joseph Pilates. Quando ele morreu, o método quase morreu junto. Então, alguns discípulos que eram alunos mais próximos dele assumiram o método, e a Romana é uma das foi, né? Ela já faleceu, mas foi uma das principais discípulas. E a Cibele, ela se formou com a Romana, né? Então, eu tive também essa formação, mas eu não tive muito contato com a Romana, tive contato com a discípula dela, né? E depois a Cibele mudou para os Estados Unidos, eu falei, agora eu vou lá e vou assumir, vou fazer o curso. E é um curso muito longo, muito caro, todos os dias. É praticamente uma faculdade, o curso do Pilates clássico, original mesmo, né? Então, muitas pessoas não têm essa disponibilidade, nem de tempo, nem financeira. Por isso, eu falei que vai fazer um final de semana, mas eu não falo isso de forma pejorativa, não estou querendo ofender ninguém, pelo amor de Deus. Mas é porque, às vezes, o profissional não tem esse acesso. Por muitos anos, esse acesso ficou limitado, por ser muito longo e muito caro. Então, foram criando formas, né, de praticar o método inspirado no original. De certa forma, isso foi bom, porque ajudou a pulverizar o nome Pilates, né, a disseminar essa sementinha pelo mundo inteiro. E agora, depois da pandemia, principalmente por causa do online, esses profissionais perceberam que existe um método original e conseguiram ter mais acesso a essas informações, estão voltando à nave-mãe agora. E por isso que nós recebemos muitos profissionais lá no estúdio e resolvemos dar a formação também para quem quiser aprender. Então, a Van, quando ela montou o Pilates, a Van montou um Pilates, na verdade, né, Van? Era ela, a Paty, né? Sim. E aí eu entrei também, então éramos nós 3 na salinha que eu falava que era um aquário, porque é uma sala praticamente de vidro e a musculação ficava do outro lado, que essa área é maior. E aí eu falava assim, Vanessa, você precisa dar curso, porque, entendeu? Eu acho que falhava mesmo. E na nossa região mesmo, aqui no ABC, não tinha nada de Pilates clássico. Eram poucos, assim. Então, eu falei, Van, você tem que dar o curso, porque precisa dessa formação. Você precisa passar esse teu conhecimento para outras pessoas, entendeu? Que eu acho que é fundamental. A gente não tem que guardar isso, né? Tem que passar. A Van ficou muito apreensiva no início para que fosse uma coisa legal, entendeu? Que não fosse, né, Van? A preocupação dela era essa. Muito medo, eu tinha muita insegurança, porque eu sempre fui meio perfeccionista, sabe? Então, eu queria fazer direito. Então, no começo, eu não me sentia muito apta. Até hoje, já estou há uns 15 anos dando curso, mas eu acho que a gente nunca para de aprender. E tem gente que mal se forma e já está dando curso. Eu acho isso um absurdo. Então, quando eu comecei, foi por uma necessidade. Primeiro, porque eu precisava de profissionais para trabalhar comigo e não tinha. É muito difícil você achar um profissional pronto. Então, eu tinha que formar esses profissionais. E segundo, que houve uma demanda. Então, não é que um dia eu acordei e falei, ai, nossa, como eu sou ótima, vou dar curso. Não. E tinha gente que queria mesmo. Pelo contrário, eu queria me sentir realmente apta a isso. Então, eu estudei muito, eu fiz várias apostilas, muitos cursos. E até hoje, né, Gai? Eu vou atrás, eu busco, porque... E a cada ano está melhor o curso dela. Ah, mentirosa. Eu sei, eu falo isso com propriedade, porque a cada ano o curso dela melhora. Ela quer aumento. Ela quer aumento. Você me falou que quando começou, era mais para você, para darem
aula para professores, depois que se abriu um pouco para o público. Não, ao contrário. Não, quando eu comecei o curso, a gente sempre abriu para o público geral desde o começo. Agora, o curso, a princípio, foi para trabalhar para mim. Eu comecei com pequenas turmas, que nem a Gai, né? Que eu treinava para trabalhar para mim. Depois eu abri para outros estúdios, né? E voltando ao que você falou dos 20 anos, né? Da festa dos 20 anos, poxa, quem é empreendedor aqui vai me entender como é difícil, né? Nossa, dá até uma acelerada no coração e lembrar tudo que a gente passou. Tudo passa ainda, tudo né? que passa ainda, com certeza. Trabalhar com público, com ser humano, é um desafio, porque, como eu falei, às vezes a pessoa chega lá, não está bem, mas não é culpa nossa, a gente tem que entender isso. E tem gente que chega porque o médico mandou, com 70 anos não consegue nem tirar um tênis, e eu penso, nossa, como deixou chegar nesse ponto? Então, a gente prega muito lá no estúdio, não só a questão estética, mas também a saúde. Porque hoje nós somos reflexo das escolhas que nós fizemos no passado. Então, teve gente que fez escolhas muito erradas, sedentárias, e aí, hoje, é reflexo disso tudo. E não existe milagre. Tem que entender que vai levar um tempo para melhorar. Então, como você quer estar daqui 30, 20 anos. Então, você tem que fazer essa escolha agora. Se você não começou ainda, comece porque ainda dá tempo. Pense em como você vai querer estar daqui, né? Quando tiver com 70 anos. É o que você vai escolher a partir de agora para a sua vida. Então, existe esse desafio de lidar com pessoas e existe os desafios financeiros também, manter as portas abertas com tudo honestamente. Mas para todo empresário Todo hoje, empresário. não existe um setor, Não. sabe? É difícil, é difícil. É. Mas agora, para a saúde, a gente falou do corpo, mas o Pilates, ele cuida do corpo, da mente e, por não dizer, da alma, Sim, né? Do espírito, Sim. Do espírito. Sim. Então, como que vocês identificam isso? Por exemplo, hoje você vai... É que eu falei no início. Você vai no oftalmologista, tem lá, faz atividade física. Você vai no psicólogo, receituário, atividade física. Graças a Deus. Você vai em todos os setores, né? E o Pilates, ele é uma técnica que ele une essas três: corpo, mente e espírito. Como que vocês identificam isso? Uma pessoa que nunca fez nada, como ela falou, chega lá que não consegue amarrar o sapato. Essa pessoa está acabada, mentalmente, fisicamente. Aonde o Pilates entra? Difícil? Não, ele entra de uma forma completa mesmo. Você vai aos poucos, de forma gradativa, você vai dando realmente poder para que essa pessoa se sinta capaz. Então, assim, se eu chegar para você e falar respire e você não conseguir respirar, eu estou, de certa forma, frustrando você. Sim. Então, eu tenho que mostrar para você que isso é uma construção, que hoje você não consegue, então vamos fazer outro exercício ou outro processo para que você chegue lá. Então, isso é uma questão da gente ir aos poucos passando para essa pessoa que essa dificuldade que ela tem hoje, ela vai ser superada. Não hoje, mas amanhã. Então, é a progressão da coisa. Então, assim, a gente avalia, vê até onde, o que eu posso fazer com essa pessoa. Entendeu? Essa é a proposta nossa. Por onde eu vou começar com ele? Vou começar com a parte mais, assim, de motivacional? Vou começar com ele mais... Entendeu? E é todo um complexo. Você vai jogando como um todo. Ele tem a deficiência física muito acentuada. A gente pega aluno com bastante
né, com bastante problemas assim físicos. Principalmente os homens, né? Sim. Bom, homem, Mulher, homem, todo mundo. criança, porque antigamente, tudo. com 40 anos lá, 40 aí a anos gente atrás, vai- ninguém ia para academia, como ninguém Então, ia você fazer vê. nada. E a Como gente você vai falou. lidando, entendeu? Os médicos indicam muito hoje em dia. Então, a pessoa chega mal e ninguém gosta de sentir dor. Quando a pessoa está com muita dor, ela transparece aquilo. Então, pode ser uma pessoa maravilhosa. Tá com dor, ela vai chegar Com dor. com aquela cara e a gente vai ter que trabalhar aquilo. E aí, às vezes, a pessoa melhora e acha que pode parar. Aí que está o perigo. E aí volta essa dor. Então, o Pilates ele é a longo prazo. E você tem que transferir o seu conhecimento do estúdio para o seu dia a dia. E os alunos, eles comentam isso com a gente. Eu fui no supermercado, fui pegar um negócio na prateleira, contraí meu powerhouse. Então, Isso você... é Eu acho que é comum. isso, né, Pidona? Você Contraiu o contraiu o powerhouse. Olha, isso é muito Como é comum. O aluno difícil. fala assim: nossa, eu lembrei de você. Eu estava dirigindo, aí eu lembrei, Maravilhoso. mantive o meu pescoço longe da orelha. Nossa, estou bem melhor. Tá vendo? Isso é Pescoço maravilhoso. longe da orelha. Aí eu fico imaginando como Não, que a eu orelha vou... longe do ombro, é assim. Então, As orelhas não longe dos importa. ombros. É aquilo que ela falou que tem as expressões que vocês usam, só que a gente fica olhando e fala, como que eu vou manter o meu ombro? É as orelhas longe dos ombros. Eu brinco muito. Eu falo assim, olha, eles são inimigos. Por exemplo, aí a pessoa está lá com o dedo do pé assim. Aí eu falo assim, por favor, provoque um atrito entre os dois dedos. Vamos contrair, vamos botar os dedos para longe. Então, quer dizer, são recursos que a gente usa não para todos os alunos, mas para aqueles alunos em que você vê que realmente aquilo vai surtir efeito. Sim. Claro que eu não vou falar isso para todos os alunos, mas são alunos que você começa a perceber que aquilo vai surtir efeito e que vai fazer de uma forma muito mais tranquila do que eu chegar para ele e falar assim, seus dedos têm que estar afastados. Entendeu? Um exemplo assim, bobinho. Então, assim, a gente acaba usando esse tipo de coisa para auxiliar. Eu acho que o nosso papel, na verdade, é simplesmente auxiliar o aluno para que ele melhore, para que ele se sinta bem, para que ele seja feliz, E com para que saúde. diminua as suas dores, para que ele tenha mais plenitude na vida, que ele tome mais consciência, sabe? E é isso. É isso. É um autoconhecimento, né? É um autoconhecimento. Tanto que lá no estúdio a gente não trabalha com música. O aluno ele tem que estar muito concentrado para ouvir o comando dela. Ela não demonstra os exercícios. Então, é o tempo todo você atento, concentrado, não distraído, ouvindo o comando dela e transformando aquilo em milésimos de segundos em um exercício. Então, você tem que trabalhar muito a sua cabeça. É o controle neuromotor, todo. né? Controle neuromotor. E transferir isso para o seu dia a dia. Você vai se autoconhecendo, vai melhorando o teu aspecto psicológico e você não precisa fazer só o Pilates. Você pode fazer Claro. outras modalidades também. Uma musculação, uma natação, enfim. E vai lembrar do Pilates nisso. Vai melhorar muito a sua performance. Sim. Qualquer coisa que você queira fazer. Tá, e eu tenho umas perguntas aqui de bastidores. Vamos lá. Ui. Gente, desculpa. Estou com tosse. Qual foi o dia mais engraçado ou desastroso no estúdio? Alguma coisa que aconteceu lá que ficou marcado? Eu acho assim, a gente faz todo final de ano uma festa de Natal. E os nossos ensaios, né, guys? Eles são um caos. A gente começa de forma caótica, mas engraçada. Até a gente elaborar a coreografia, encaixar na música, que a gente se apresenta para os alunos. E os alunos adoram, porque eles vêm... Os professores se apresentam. Então, é a hora da vingança dos alunos, sabe? Nos nossos ensaios, a Geyser, ela foge às vezes, porque são caóticos, é engraçadíssimo. Mas no final sempre dá tudo certo, né? E é emocionante, eu sempre acabo chorando, os alunos aplaudindo. Quantos professores tem lá hoje? Nós somos em 8 hoje. Mas é uma equipe grande, né? É. Olha, tem uma coisa que eu sempre me lembro, até nem foi no The Pilates, mas uma coisa que me marcou muito. Porque, realmente, como você falou, eu corrijo o aluno, tá?
E aí, numa aula, o aluno chegou e falou assim, mas como que é esse exercício? E estavam em 2 alunos, um quietinho e um mais falante. E eu peguei, me posicionei na bunda e fui fazer o exercício. Quando eu comecei a fazer o exercício, o aluno quietinho levantou e disse assim, contrai o abdômen, contrai o glúteo. Chegou a minha vez. Foi assim, isso me marcou muito, porque ele falou no mesmo tom que eu falava. Se vingou. Entendeu? Se vingou. Tipo, a própria vingança. Agora Nossa. chegou a minha vez. E as últimas aulas do dia, né? Que a gente não sabe nem o que está falando mais. Eu lembro que eu falei uma vez para um aluno, deita as suas cabeças aqui no aparelho. Eu tenho uma aí só. Isso acontece. Coloca seu cotovelo na Já queixo, não sabe mais o que é cotovelo, o que é doida. joelho. E uma dica que vocês dão para as pessoas aplicar o que mais conecta com o corpo dela. Uma dica simples para aplicar hoje para as pessoas se conectarem mais com o corpo. Eu acho que as pessoas estão muito aceleradas, né? Hoje em dia, muito irritadas, muito nervosas, é tudo muito rápido e o emocional muito abalado. Acho que é o pior, né? Principalmente os adolescentes. O que a gente vê assim de síndrome do pânico, ansiedade. Então, eu gosto muito de conectar a atividade física, ao movimento, a essas questões mentais, sabe? Então, o Pilates, ele é uma ótima ferramenta para você desacelerar, te trazer de volta a consciência e reavaliar, muitas vezes, os seus valores até. Porque não é... A gente precisa trabalhar, obviamente, o dinheiro ele é bom, a gente precisa pagar as contas, mas não é só isso, né? A gente tem que curtir um pouco também a família, ter tempo para os amigos, manter a nossa energia alta para atrair coisas boas sempre. E muitas pessoas esquecem desse lado. No orçamento das pessoas, o número 1... Não, vou colocar no número 3, porque tem comidas, né, saúde, mas o número 3 seria cuidar de si. E na hora de tirar o orçamento lá, né, vamos ter que diminuir o orçamento. A primeira coisa que se tira é academia, Exato. ginástica, Não deveria. natação. Só que, assim, as pessoas, maioria, acha isso supérfluo. E não é. São as Porque prioridades, você tira isso e vai entrar farmácia ali. Exatamente. Vai É entrar prevenção, medicamento. Hoje a depressão, como você falou, é em todas as idades. Síndrome do pânico. E eu acho que a atividade física é fundamental. Comprovadamente, cientificamente, é eficiente nesse sentido. Por isso que você falou uma frase do Joseph, né? Que ele compôs, não sei se é essa palavra, o Pilates de uma forma que a mente e o corpo se cure. Por quê? Primeiro, eu acho que não é um ou outro. São os dois juntos. Não adianta você ir lá fazer academia, se a sua saúde mental tá... Não, muitas vezes você vê o cara na esteira, vamos dizer assim, pensando... Distraído. Outra coisa. Sim. Existem Sim. frases maravilhosas do Joseph. Mas Fala uma delas aí tem que a gente essa gosta. que você falou agora, né? É estar concentrado e não distraído. É a mente que guia o corpo, que esculpe o corpo. É uma das minhas preferidas. É você estar realmente conectado com você mesmo. E uma das coisas também que eu gosto é que não importa o que você faz, mas como você faz. Essa também eu acho bem legal. Sim mesmo. Porque como você faz é muito mais importante do que você faz. As pessoas estão muito no automático, né? A gente acorda, vai para o trabalho, volta, tudo muito no automático. E acaba não se percebendo. Às vezes,
se distrai, erra um caminho, erra uma rua. Então, esse trabalho mental é muito importante e tem estudos comprovados que o trabalho muscular, ele previne Alzheimer, essas doenças no futuro. Então, é de fundamental importância. E eu acho que, principalmente, o Pilates ou qualquer atividade física em grupo, Sim. é muito bom para as pessoas, porque hoje a gente não fala olho no olho mais. Exato. É o WhatsApp. É o que um dia eu estava conversando com um colega, eu falei assim, gente, o WhatsApp hoje é assim, a pessoa está lá com a corda no pescoço, em cima de um banquinho, para se enforcar. Toca o WhatsApp, lá vem uma mensagem. E aí, você tá bem? Tô. E a pessoa tá prestes a se matar, né? Você Mas não por percebe, quê? Porque é tudo no escrito, é tudo no WhatsApp, sabe? Então, antigamente, tinha essa coisa de falar pelo menos no telefone. Então, você sentia pela voz, né? Hoje é o WhatsApp. Então, a gente vê os adolescentes trancados no quarto e a mãe falando, tem que sair, tem que ir para a academia. Como que ele vai para a academia se ele está acostumado a ficar no quarto? E os amigos deles também estão no quarto. E assim, vamos assistir um filme. Um está em São Paulo, outro está em Belo Horizonte, o outro está vizinho, a casa dele é do lado. Vamos assistir juntos. Meus filhos às vezes falam, não, estou assistindo o filme junto com meus amigos. Sozinho no quarto, cadê seus amigos? Será que ele está louco? Não, está todo mundo assistindo online e comentando. Eu falei, mas que graça tem isso? Não, o esporte, a atividade física, acho que desde a infância é fundamental por essas questões mentais e por disciplina também. Ensina, né, o bom caráter. O Joseph Pilates falava muito isso. Uma questão de disciplina, de caráter também, que é ensinado às crianças, aos adolescentes, para que não venham essas questões mentais no futuro. Então, desde a infância tem que incentivar. Sim. E estamos chegando no final, já passa rápido, né? Fala do Instituto aí. Bom, aproveito então para convidar todo mundo a vir conhecer o The Pilates Center, agendar uma aula experimental, avaliativa, conhecer um pouco mais dessa metodologia tão rica que foi criada pelo nosso mestre Joseph Pilates, que a gente leva esse legado adiante com muita alegria. É um ambiente muito harmonioso, né, Gai? Muito. E você se sente fora dessa loucura toda do dia a dia. Então, eu agradeço mais uma vez ao convite, Tereza e toda a equipe do Pode Mais ou Menos Tudo. Que no Pilates pode tudo ou pode mais ou menos? Pode mais ou menos tudo. Só não pode ficar falando muito. A gente tem que estar concentrado. Verdade. A gente chega lá no estúdio, pode tomar um café. Tem um chazinho maravilhoso da Luísa. Ela faz um chá natural, com fruta mesmo. Então, nesse momento, a gente bate papo, a gente dá risada. Na hora da aula, a gente tem que estar concentrado. Então, pode mais ou menos tudo também. The Pilates Center está na Rua das Paineiras, 171, no bairro Jardim. E segue lá no Instagram, @the_Pilates Center. Ok. Celular? Ou telefone de contato? Tem o nosso WhatsApp, que é o 11, né? 976196058. Mas qualquer coisa, entra lá no Instagram. Sim, no Instagram, manda que mensagem eu respondo. E vai fazer uma aula. Eu vou. Tem que conhecer na prática. Eu vou. Vamos ver. Vamos vai. ver, dona Tetê. Vamos ver. Não, com ela. Porque não. com ela... Não, poxa, Tê, assim eu fico até mal. Não. Gente, a Geisler é minha amiga já há muitos anos. Nós viajamos juntas. Quem entrar lá no nosso Instagram, vocês vão ver as loucuras que a gente faz. Mas eu sei que ela vai catar no meu pé, entendeu? Tem que Meus ver na defeitos, prática. ela sabe qual é. Então, ela vai ali, vai. ó. Porque ela quer o meu bem.
Sim, exatamente. Óbvio. Não dá Tanto para é fazer que- tudo que é o gostosinho na Não, vida, né? Eu sei que ela sempre fala para mim, você precisa fazer tal coisa, mas eu não gosto, mas precisa. Então, isso é amigo. Amigo não é Amigo aquele não é aquele que passa a mão na cabecinha e fala, é isso aí, vai se afundar, que é isso aí mesmo. Exatamente. Perfeito. Amigo Não, é aquele que esse- dá umas puxadas de é orelha esse de vez em sentido que eu quando. tô falando. Que se eu Exatamente. for, ela vai nas minhas feridas. Isso que é duro, né? Quando a gente se conhece, né? Não é? É bom demais. Ela Bom vai demais. saber, já vai para tua coluna, tua dor na perna. Não, tem que fazer. Mas, Geisler, e você? Conta aí. O que você quer saber, Tetê? Quero saber o seu contato. Ah! Quem Meu quiser essa mulher maravilhosa, ela está aberta ao mercado. Tereza, É não existe. elástica. Ela faz um monte de coisa. Tô brincando, mesmo. gente. Não. Mas olha, quem quiser ter aula com ela lá no The Pilates Center. Maravilhosa. Eu sei também que ela dá a domicílio. Eu atuo como eu atuo como em outro lugar também. A Vanessa sabe muito Sim, bem que nós sim. somos Tem liberdade. Não, para mas trabalhar em outros lugares. E eu estou aberta a qualquer O contrato. importante é que quem quiser encontrar essas duas maravilhosas é no The Pilates Center. Sim, estaremos lá. E Gai, firmes e pode fortes. tudo ou pode mais ou menos tudo? Pode tudo. Sabia que eu ia responder. Pode tudo. Sabia. A meta dela é essa. Pode tudo. Pode tudo. A gente tem que se arrepender do que a gente não fez. Mas, como a Vanessa disse, no Pilates tem o momento do pode tudo, mas na hora do Pilates, mais ou Pode menos tudo, direitinho. Pode tudo desde Bem que... direitinho. Gente, eu agradeço muito. Tere, obrigada, muito minha obrigada. amiga. Você... E ó, gente, vocês querem conhecer esse lugar magnífico? Ter aula com essa magnífica, entendeu? Que eu tô brincando, mas a aula dela é maravilhosa. Sim. Eu já tive, é alta astral. É minha amiga. Faz bem pro corpo, pra mente, pro espírito. Sim. Como a Vanessa disse, que é a missão lá do The Pilates Nossa Center. missão. Entendeu? Cuidar do corpo, da mente e do espírito. Exato. Eu vou te ser bem honesta, eu vou cansar de falar isso, mas eu acho um lugar lindo, gente. Entendeu? É muito Vamos ver quando é que você vai lá, né, Tetê? Eu preciso ir. Mas, Vamos assim, ver. Eu sou apaixonada pelo local. Dá vontade de sentar, ó, aquela cadeira ali, ó. Então, tomar um É que chazinho. você não viu os peixinhos. Peixinhos. Que eu peixinhos. amo. Eu já vi os peixinhos, as carpas lá, que eu adoro. Não adianta ficar na teoria aqui, Não, tem que ir não, lá eu na vou, prática. eu vou. E, gente, dezembro, janeiro, vai ter normal lá. E a gente só fecha período de Natal, Ano Novo, 5 de janeiro, já estamos de volta a todo vapor. Então, pessoal, quem quiser, já manda o WhatsApp, começa aí as férias, não vai viajar ou vai viajar uma semaninha só. Começa nas férias para aquecer o motor. Isso. Porque, Começar um ano novo, vida nova. porque aí, exatamente, você já entra na rotina Exato. do seu dia, do seu horário de ter aula com essas duas Já aí. garante o seu horário e é o que eu falei. O futuro depende das suas escolhas hoje. Gente, muito obrigada por Obrigada, essas Elter. lindas. Obrigada. E qualquer coisa, deixa os comentários aí que elas vão responder, tá bom? Pode fazer as perguntas. E não esquece de curtir. Se inscreve no canal, ajuda muito a gente, tá bom? No YouTube, no Instagram, do @pode mais ou menos tudo. Beijo! Tchau!